E vem conferir a crítica do filme Evidências do Amor. E no primeiro semestre de 2024, chegou nos cinemas um filme nacional chamado Evidências do Amor. Filme esse que era protagonizado pelo Fábio Porchat e também pela Sandy, que fazem o casal principal do filme. Mas não foi a dupla principal que me chamou a atenção para ir atrás do filme. O que me chamou a atenção foi a sua premissa e pelo filme usar o conceito de viagem no tempo que eu gosto tanto. Para quem não conhece, o filme conta a história de Marco e Laura, que se conhecem um dia, tem todo um relacionamento, e depois um dia, quando o relacionamento parece que não está dando mais certo, o Marco acaba viajando no tempo. E quando ele viaja no tempo, ele viaja exatamente para alguns momentos que não são bons do seu relacionamento com a Laura. E aí isso acontece como? Toda vez que ele ouve a música Evidências. E por isso que o filme chama Evidências do Amor. E nada disso que eu falei é spoiler. Se você assistiu qualquer trailer, ele falou tudo isso que eu falei. O que importa é a partir daí. E esse é um filme que chamou minha atenção pelo esse conceito inicial e para como eles iriam desenvolver. E eu acho que o filme ele consegue entregar coisas muito boas, apesar de ter muitos fatores que eu não gosto. Eu acho que a primeira coisa que o filme acerta bastante é a forma como introduz o filme. Porque é muito comum em filmes que trabalham o conceito e a ideia de viagem no tempo, o roteirista cair no erro de querer focar tanto em discutir viagem no tempo, tanto querer discutir como que é o conceito, como funcionam as regras naquele mundo, que ele esquece do ponto principal, que são os personagens humanos que estão à sua volta. Para mim, em Evidências do Amor, eles começam muito bem, porque a viagem do tempo só vai começar a partir do segundo ato. O começo do filme é realmente explorar o Marco, explorar a Laura, explorar o relacionamento deles e mostrar quem são cada um deles dentro do relacionamento. Pelo menos a visão distorcida do Marco daquele relacionamento. Então a partir daí, a gente conhece pelo menos os personagens. É o que eu sempre falo, em filmes assim, ainda mais filmes de relacionamento, porque no fim das contas, Evidências do Amor tem a desculpa da viagem no tempo, mas ele é um filme de romance. E quando você pensa nisso, qual é o principal para um romance funcionar? São os personagens. Então começar dando espaço para desenvolver esses personagens, para pelo menos apresentar e fazer com que o público tenha um carinho ou goste deles, é interessante. E eu acho que a gente consegue, no começo, conhecer muito bem eles. Eu já adianto, eu não consegui ter tanta relação com o casal principal. E eu não consegui, porque eu acho que eles não têm tanta química em tela, o Fábio Porchat e a Sandy em tela. Eu também não gosto muito dos personagens. A Laura já conheceu um pouco mais, mas o Marco, desde o começo, eu acho que ele é um personagem que é difícil de se gostar pelo estilo que ele tem, pela forma como ele, não como ele age com a Laura, mas o estilo do personagem, da pessoa, acaba fazendo com que eu me afaste um pouco dele. E não é culpa do Fábio Porchat atuando, nem da Sandy fazendo a Laura. Na verdade, que é um pouco do roteiro que escreveu os personagens. Eu não gosto muito do estilo dele, isso acaba fortalecendo um ponto de não gostar dele. E quando chega na metade, isso fica mais difícil ainda. Porque como eu falei, o filme no começo ele vai apresentar o relacionamento. E na segunda parte, a metade do filme, vamos dizer assim, é o ponto onde a viagem do tempo vai ficar mais forte. É a parte que a viagem do tempo vai entrar como realmente ser o mecanismo de roteiro para discutir o relacionamento dos dois. E aí a gente vai conhecer o outro lado do Marco. E aí, que é um lado que ele vai se ver dentro do relacionamento de outra forma. E nesse ponto, eu acho que aí que fica mais difícil gostar dele ainda. A jornada de aprendizado, a jornada que ele realmente vai se reconhecer, ser uma nova pessoa, é interessante como o roteiro vai escrevendo isso. Mas a forma como ele vai... o personagem em si não é tão agradável. Então a partir daí é difícil gostar dele. De novo, o Fábio Porchat faz uma boa atuação. E quando ele chega na parte de comédia, ele consegue, por ele ser um comediante muito famoso, ele consegue trazer aquela comédia do Fábio Porchat que até funciona e quebra um pouco aquele clima pesado que o filme tem. Afinal, tem assuntos pesados dentro do filme, mas no fim é um filme de romance. Ele consegue quebrar isso, até com a Sandy conseguindo trazer algumas atuações interessantes. Não são os melhores atores do mundo, tanto que eles não têm tanta química em tela, na minha opinião, mas mesmo assim, eu acho que isso funciona bem em certo ponto. Então o filme começa muito bem apresentando os personagens, mas na forma como desenvolve eles eu não gosto tanto. E eu acho que a história acaba caindo em alguns clichês do próprio gênero que acaba incomodando, no sentido... O clichê não é um problema. A forma que tem filmes melhores já fizeram isso. Então você sempre tem uma
comparação. E quando eu vi Evidências do Amor, eu lembrava muito de um dos meus filmes preferidos de romance, que é Questão de Tempo, que também brinca muito com a viagem no tempo, mas lá de uma maneira primorosa, com atores fantásticos, com um roteiro muito bem escrito. E até algumas batidas narrativas que tem em Questão de Tempo são repetidas aqui, só que lá é muito melhor construído, muito melhor trabalhado. E já que essa comparação acabou chegando na minha cabeça, sempre que essas situações eram parecidas, eu lembrava como no outro filme era melhor. E outra coisa que me incomoda, que falando em Questão de Tempo também trabalha melhor, é a própria viagem no tempo. Quando entra a viagem do tempo, aí sim tem que entrar naquele ponto que eu falei que os roteiristas caem bastante, que é trabalhar e criar as regras da viagem no tempo. No começo você não precisa falar sobre isso, mas quando você entra nesse conceito, você tem que trabalhar um pouco melhor, mostrar um pouco melhor. Eu acho que ele foca tanto no romance, que ele meio que deixa de lado a viagem no tempo. Então a partir daí, já que ele não explicou como funcionam as regras da viagem no tempo, já que ele não explicou como funciona isso dentro do universo de Evidências do Amor, acaba acontecendo o problema de ele usa o tempo, ele usa a viagem no tempo como um recurso narrativo para resolver alguns problemas que ele não conseguia resolver fora do roteiro. Isso me incomoda um pouco. Outra coisa que eu não gosto muito é como eles trabalham o em volta dos personagens. Eu acho que tem alguns pontos familiares que ajudariam muito a crescer os personagens, como o irmão do Marco, como o próprio pai do Marco, ou o novo relacionamento da Laura. São alguns pontos do filme que deveriam ser um pouco mais enaltecidos e deveriam ser mostrados um pouco mais para a gente conhecer um pouco mais o lado de outros personagens. No fim, eles aparecem, mas eles não são tão bem desenvolvidos como poderia. E isso também me incomoda um pouco. E aí no final o filme tem uma conclusão até boa e bonita, e uma conclusão que você espera, uma conclusão previsível. No fim, Evidências do Amor continua sendo um filme de romance que até é bom para passar o tempo, mas eu acho que com o que eles tinham em mão poderia ser melhor. Obviamente a trilha sonora funciona muito bem e Evidências do Amor entra no momento certo, mas eu acho que a música como um todo também poderia fazer mais parte da história, no sentido de como a letra da música conversa com a história. Não a música estar lá só porque é uma música realmente chiclete. Eu gosto da brincadeira de uma música que toca em todo lugar, mas acho que a letra poderia conversar mais com o roteiro. E a outra coisa que eu queria... outra coisa que eu esqueci de falar, mas eu gostei bastante, é a transição de viagem no tempo. É uma coisa que eu não tinha visto ainda e eu achei bem legal como eles pensaram nisso para o personagem do Marco ir e voltar. Funciona como comédia em um certo ponto e funciona também na transição de viagem no tempo. Eu gostei bastante. No fim, ele não é um filme ruim de romance, mas com certeza ele poderia ser melhor do que ele foi. Concluindo, Evidências do Amor com certeza tem uma premissa muito mais interessante do que o seu filme como um todo. Foi o que eu falei. Quer assistir um filme incrível de romance com viagem no tempo? Assiste Questão de Tempo. Mas quer assistir um filme de romance só para passar o tempo? Evidências do Amor também vai funcionar bem. É um filme de romance que passa rápido e funciona, apesar de novo, pelas temáticas e pela forma como a história se propunha, poderia ser muito melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho o filme Evidências do Amor com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Evidências do Amor? Você gostou, você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.